Meu marido sempre controlou o nosso dinheiro e não me deixa trabalhar. Agora no divórcio descobri que ele fez uma dívida em meu nome de R$ 500.000. O que eu faço? Estamos diante do quê? Violência patrimonial. Essa caixinha foi enviada no Instagram e eu resolvi trazer aqui para vocês para a gente falar um pouquinho sobre a violência patrimonial. Violência patrimonial é crime prevista na Lei Maria da Penha. Muita gente acha que a Lei Maria da Penha prevê a violência física, o soco, o empurrão, a surra, os tapas. Essas deixam marcas, marcas no nosso corpo. Só que junto com elas, ou até sem elas, vem um outro tipo de violência muito, muito comum contra nós mulheres, que é a violência patrimonial. Vou explicar um pouquinho nesse vídeo como que funciona essa violência patrimonial, como você pode se proteger, juntar provas. Um dos casos, dos exemplos é esse dessa minha seguidora que trouxe aqui de dívida em nome dela, que o marido fez dívida em nome dela. Meu nome é Fernanda Sanches, sou advogada especialista em direito de família e sucessões, advogo exclusivamente para mulheres, já atendi milhares de mulheres ao longo de muitos anos de advocacia e nesse canal eu te explico o direito de família e sucessões de forma simples, clara, sem juridiquês, para que você proteja o seu patrimônio, proteja a sua vida e quem você ama, porque afinal de contas, mulher bem informada não é enganada. Então, se você quer saber mais sobre seus direitos, os direitos dos seus filhos, do seu patrimônio, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, já deixa seu like, já curte esse vídeo, compartilha, comenta. Eu vou adorar saber o que você está achando do canal, o que você está achando dos conteúdos e traz também assuntos que você quer que eu fale sobre os temas aqui do direito de família e sucessões para mulheres. Nos últimos anos, a violência patrimonial contra mulheres cresceu 56%. Por dia, 16 mulheres sofrem esse tipo de violência no Brasil. E o pior de tudo é que somente 15% dessas mulheres denunciam. Muitas vezes porque não têm acesso ao que realmente é violência patrimonial, esse tipo de violência doméstica. Muitas por medo, muitas por receio de perder tudo. Enfim, os motivos para não denunciar são inúmeros. Mas nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho para que você tenha segurança e possa denunciar se você está sofrendo esse tipo de violência. O artigo 7º, inciso 4º da Lei Maria da Penha define violência patrimonial da seguinte forma: qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Vamos falar em português claro? O que significa tudo isso? Ou seja, quando seu marido, companheiro, mexe no seu patrimônio, nos seus bens, para te impedir, te limitar de ter independência financeira, para te deixar dependente, destrói patrimônio, destrói celular, tudo isso é configurado dentro da violência patrimonial pela Lei Maria da Penha. Por exemplo, vou dar alguns exemplos que já aconteceu com algumas clientes aqui no escritório. Uma cliente médica, o marido escondeu o CRM, escondeu alguns documentos que ela precisava para apresentar numa prova de proficiência, para apresentar num hospital. Isso é violência patrimonial. Outro caso, uma empresária onde o marido escondeu documentos da empresa, subtraiu, escondeu, destruiu instrumentos ali jurídicos, contratos da empresa. Isso também é violência patrimonial. Outro caso, uma mulher que tinha recebido de herança uma casa e estava alugada essa casa. Ele obrigava ela a passar os aluguéis dessa casa para a conta particular dele. Isso também é violência patrimonial. Pode acontecer também com a subtração, destruição de bens que não necessariamente tenha valor econômico. Então, fotos, cartas, bens de família, quando há essa destruição, isso também é considerado violência patrimonial contra a mulher. Então, aqui o valor do bem não importa muito, obviamente, né? Que nesses casos, muitos casos acontecem com objetos, com situações com valor econômico, mas não importa o valor. Se tem destruição de bem que é importante para a mulher, pode ser enquadrado sim em violência patrimonial. No dia a dia, como é que a gente identifica essa violência patrimonial? Então, por exemplo, quando o marido, o companheiro diz para a mulher: deixa seu salário comigo que você é descontrolada, você não sabe cuidar do seu dinheiro, eu vou cuidar muito bem do seu dinheiro, muito melhor para nossa família. E aí impede a mulher de receber o próprio salário ou quando recebe passar para ele, para a conta dele ou para as mãos dele. Controlar gastos do dia a dia, então esse controle de alimentos, de vestuário, de coisas de salão de beleza, muitas vezes, para fazer uma unha, para comprar uma roupa,
tudo é controlado pelo homem. Então, tudo que a mulher vai fazer precisa de autorização, precisa pedir o dinheiro. Muitas vezes ela trabalhando e muitas vezes ela não trabalhando. Então, esse controle financeiro, que tudo precisa passar pelas mãos do homem, também é considerado uma violência patrimonial. Destruição de celular. Em muitas brigas, é muito comum homens que ficam nervosos porque eles, né, se exaltam demais e aí eles acabam quebrando o celular, quebra a televisão. Tudo isso é violência patrimonial. E eu já te digo aqui, se por um acaso seu marido está dando soco na parede, está quebrando seu celular, quebra os bens de vocês, uma hora essa agressão vai se tornar física. Ele vai partir para cima de você com certeza. Mais dia, menos dia, ele vai partir para cima de você. Você precisa sair fora deste relacionamento que é extremamente abusivo. Uma cliente minha precisou fazer uma viagem a trabalho e o marido não queria que ela fizesse essa viagem por ciúme, depois a gente descobriu que ele atraía, que era bem complicado ali. E ela precisou fazer essa viagem, passou uma semana a trabalho fora. O que que ele fez? No segundo dia que ela estava fora, ele mandou um vídeo, ele havia colocado todas as coisas dela, todas as roupas, todos os pertences, sapatos, bolsas, no quintal da casa e colocou fogo. Ele queimou todas as coisas desta mulher. Isso é extremamente violento, isso é um absurdo, isso é violência patrimonial. Além de ser violência psicológica, também é enquadrada na violência patrimonial. No casamento, pelo regime da comunhão parcial de bens e da comunhão universal de bens, tudo que foi adquirido na comunhão parcial de bens, por exemplo, tudo que foi adquirido ali na constância do casamento é partilhado num divórcio. Sejam bens ou dívidas, as dívidas também são partilhadas, desde que comprovado que foram usadas, que essa dívida foi feita para uso em prol da família. Então, aquele dinheiro da dívida, seja do empréstimo, seja de cartão de crédito, tem que ser sido usado para benefício da família. O que que acontece? Muitos homens pegam cartões de crédito das mulheres, fazem cartões, fazem empréstimos bancários e usam para si próprio. Então, para investir na empresa, para comprar coisas para eles, para gastar com a amante. Esses empréstimos, essas dívidas de cartão, por exemplo, não são partilhadas. E isso é violência patrimonial. Não são partilhadas, a gente tem que comprovar que isso não foi em benefício da família e eles têm que provar que foi, mas normalmente não consegue, porque não foi em benefício da família. Isso é violência patrimonial. Então, essa dívida, ela não é partilhada. E é muito comum homens ameaçarem as mulheres sobre essas dívidas. Ah, nós temos uma dívida no caso, por exemplo, dessa seguidora que me mandou mensagem, de 500 mil reais. Você vai ter que pagar 250 mil. Não, querida, ela não tem que pagar porque não foi gasto junto com ela, não foi em prol da família. Você gastou porque você é um descontrolado. Então, essa dívida, ela não tem que partilhar. Essa dívida, ela não tem responsabilidade. Para as mulheres que vivem na dependência dos seus maridos, a violência patrimonial, ela vem no controle total das finanças do casal. Fernanda, mas como que é da finança do casal, sendo que só ele trabalha? Uma vez que vocês estão casados, o patrimônio é de vocês dois na comunhão parcial de bens. E na separação total de bens, se você não estiver trabalhando, se você não administrar o seu patrimônio, o que ele ganha tem que ser para colocar dentro de casa, para colocar comida, para que você viva e sobreviva daquele lucro que ele traz para dentro de casa também. Então é muito comum a gente pegar dentro do escritório mulheres que não têm absolutamente controle nenhum. Elas têm conta conjunta, elas têm cartão de crédito, mas elas não têm acesso. Isso é violência patrimonial. Deixar a mulher na dependência total do homem é violência patrimonial. O mais importante para quem é mulher independente, que ganha o seu dinheiro, que é muito comum que aconteça que os homens peguem esse dinheiro e invistam. Ah, porque eu vou investir, porque o dinheiro que você ganha, vamos deixar para investir. O que eu ganho, eu mantenho aqui a nossa família. E quando acontece um divórcio, esse dinheiro delas simplesmente some. Porque nós temos aí investimentos em bolsa, nós temos as criptomoedas, nós temos uma série de formas que eles fraudam a partilha de bens. A fraude da partilha de bens também é crime, tá? E o que que acontece? O que que você tem que fazer? Não deixa ele controlar o seu dinheiro. Você quer investir? Invista por você. É melhor que você pague alguém para fazer esse investimento para você do que deixar na mão do seu marido, porque pode ser que ele esteja dilapidando o seu patrimônio sem que você saiba. E na hora que você descobre isso num divórcio, numa separação, acaba sendo tarde demais. Existem instrumentos jurídicos que a gente consegue levantar uma série de coisas e comprovar essa fraude. Mas até aí, até você recuperar esse patrimônio, pode demorar anos e pode ser que você não recupere. É o famoso jargão jurídico ganhou, mas não levou. E junto com a violência patrimonial, a gente traz aí um gatilho que chama gaslighting.
Que significa isso? O homem, ele te convence que você, por ser mulher, por ser emocionada, por não estar por dentro das finanças, por não estar por dentro da economia do país, você não tem capacidade para cuidar do seu dinheiro, para cuidar do seu patrimônio. E com essa desculpa, de tanto que ele fala, você vai acreditando nisso e vai deixando todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro na mão dele. E aí você é comum mulheres falarem: "Mas doutora, não, realmente eu não entendo nada de dinheiro, realmente ele é muito mais prático, ele que cuida de todas as finanças, ele que tem todo o conhecimento, ele que investe. Eu não tenho, eu não conheço, eu nem quero conhecer, deixo tudo na mão dele". Isso é gaslighting, ele te convence que você não é capaz. Isso é violência patrimonial, isso é violência doméstica e você tem que estar protegida. Sempre você tem que tomar conta da sua vida, você tem que tomar conta do seu patrimônio. Porque afinal de contas, por que que ele tem direito de tomar conta do patrimônio dele e seu e você não pode? Porque você é incapaz? Você não é incapaz. Tenha isso em mente, você não é incapaz. Isso é o que ele diz para você. A primeira coisa que você tem que fazer, se você estiver desconfiada que você está passando por uma violência patrimonial, porque, gente, não é simples de entender, não é simples de perceber essa violência patrimonial. Porque as mulheres vão sendo enredadas ali no contexto do dia a dia e estão cuidando da casa, estão cuidando dos filhos, estão trabalhando, a vida está acontecendo e os homens soltam uma coisa aqui, outra ali. Ah, não, deixa que eu invisto. Ah, não, deixa que eu cuido. Ah, não, você não precisa saber disso. Ah, não, eu cuido de tudo. E a gente vai deixando passar isso. Só que fica aquela pulguinha atrás da orelha. Se você tá com aquela pulguinha atrás da orelha, a primeira coisa que você tem que fazer, procurar por uma advogada especialista, contar tudo o que está acontecendo para que ela consiga, junto com você, identificar se o que você está vivendo realmente é uma violência patrimonial, como que você vai fazer prova disso. Você consegue ir na delegacia da mulher, sob orientação da advogada, não precisa de advogado para ir na delegacia da mulher, mas sempre é aconselhável, fazer um boletim de ocorrência, pedir inclusive medida protetiva e aí dar andamento em todo o processo, não só na parte criminal, mas também na parte de família, com a separação, com o divórcio, com as provas para que esse patrimônio volte para você, para que você consiga administrar esse patrimônio e com todas as provas. O quanto antes você conseguir fazer isso, melhor é, porque melhor você vai ter garantido os seus bens. A coisa mais importante que você pode fazer por você e pelos seus filhos é tomar conta da sua vida, é dominar a sua vida, é tomar propriedade, é ser protagonista da sua história. Nunca esqueça disso. Sempre que você estiver desconfiada de qualquer coisa, você deve procurar os seus direitos. Não é questão de ser interesseira, não é questão de desconfiança, é questão de amor próprio, exemplo que você vai deixar para os seus filhos. Porque, como eu falei, a vida vai acontecendo, a gente vai deixando passar e quando vê, está enredada aí num sistema, numa teia que é muito difícil sair. E quando sai, os prejuízos emocionais, patrimoniais e psicológicos são gigantescos. Você precisa procurar pelos seus direitos. A gente, infelizmente, ainda vive em um Brasil em que nós temos aí um machismo estrutural. E quando eu falo isso, não é questão de, nossa, só defende mulheres, é feminista, não é essa a questão. Eu estou no dia a dia do judiciário, eu estou no dia a dia na defesa das mulheres. E eu vejo todos os dias decisões parciais aos homens porque mulheres não conseguem comprovar seus direitos. O judiciário ainda é um ambiente extremamente masculinizado, onde nós, dia a dia, buscamos a defesa da mulher, defesa pela vida, defesa pelo patrimônio e defesa pelos filhos. Então é extremamente importante que você tenha uma advogada de confiança, uma advogada para te defender, para te orientar, porque somente assim você vai saber o que que você precisa buscar de documentos, o que que você está sofrendo, se realmente é uma violência patrimonial, se não é, se os seus bens estão garantidos, se o que fazer em caso de divórcio, em caso de falecimento, porque tudo isso conta para uma sucessão. A gente pensa no hoje, só que temos que pensar no futuro também. Você tem que ter garantido o seu patrimônio. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui para mim se você conhece alguém, se você já passou por violência patrimonial, o que mais você tem de dúvida, vai ser um prazer te responder.